A declaração do Rafinha é entre o constrangido e mostrar alguma firmeza, porque agora ele vai precisar toda hora bancar a escolha que fez. É uma situação momento ruim, pior, mais ainda. Sim, é uma situação muito complexa, né? Foi a primeira vez que o Rafinha se manifestou publicamente, aliás, como diretor do São Paulo, num evento da Copa do Brasil, ele estava representando e se manifestou publicamente sobre o Roger. A ideia foi dele e do Rui Costa. E agora eles vão ter que bancá-lo. Quem pariu? Matheus, que? O embale. Perfeito. Como diria o outro. Isso. E aí, só que, né, talvez o começo tenha sido não pelos 6 pontos em 12, mas pelas 2 vitórias no começo e as 2 derrotas depois, sobretudo num clássico com 55 mil pessoas em que o time foi muito mal. E também as explicações do treinador, e aí é o que está pegando também, são as 2 coisas. O time piorou e o treinador fala e a gente não entende. Tudo tá pegando no Roger, né? Então, e é muito difícil reverter um quadro em que o treinador já chega com essa predisposição, né? De novo, é diferente de qualquer demissão de técnico, pode ser, você pode pegar do Anselmi no Botafogo, que ganhou uma depois de 7, ou a do Felipe Luiz no Flamengo, é diferente. Muita gente do Flamengo, inclusive torcedores no estádio, já estavam enchendo o saco do Felipe Luiz. Nenhum São Paulino era contra o Crespo, nenhum. É verdade. Então, para você tomar essa decisão, você precisa ter muita convicção, como diria. E a convicção deles, eu acho que é uma convicção tão frágil. Porque eles imaginam que o Roger seja mais treinador que o Crespo. Eu, primeiro, discordo. O repertório dele é maior. O Rafinha falou as mesmas palavras que o Rui Costa falou na apresentação. Agora ele vai ter um tempo para treinar. Quanto tempo para treinar? 6 dias. E depois são 18 jogos. 6 dias vão revolucionar o futebol mundial? Não vão. 18 jogos vão. Para o São Paulo vão. É o que determina isso, né? E o Crespo vinha fazendo um bom trabalho em jogos. O Roger começou mal em jogos. E ele vai ter muita dificuldade. Acrescemos aí essa situação da comunicação. Se ele... E eu imagino que esse seja um trabalho também de quem trabalha com ele, né, ao redor dele. Se ele não mudar a forma de se comunicar, vai ser mais difícil ainda, né? Porque o que fica depois e fica viralizando e vira meme são, até de uma forma cruel, são os tais dos métodos ou termos ou expressões. O tal do gatilho, virou gatilho. Você vai na esquina, o gatilho da pressão, o gatilho da pressão. E de fato, o Roger já tem essas 2 objeções. O trabalho no campo, que não foi tão bem sucedido no início, e a comunicação com o torcedor, né? Então é bastante obstáculo. Vessa, enfim, agora, como eu falei, toda vez que o Rafinha for falar, ele vai ter que falar disso aí. A não ser que o time comece a ganhar, né? Porque o que eu falei mais cedo, até, se não me engano, no nosso grupo ali, né, que a gente estava debatendo pauta e tal, o tatiquês do Tite foi muito bem aceito enquanto o Tite ganhava. No Corinthians e depois na Seleção Brasileira, né? Como é que tinha propaganda... que a voz do Tite era a voz de todo mundo, e estava todo mundo confortável com essa história. Pergunta se alguém aguenta ouvir o Tite falar hoje, que ele está em baixa. Antigos era a mesma coisa do Lazzaroni. Lazzaroni ganhou a Copa América de 89, o Brasil não ganhava nada, faz tempasso, jogava com 3 zagueiros, imagina, uma Lazzaroni. Galgar parâmetros, não sei o que. Lazzaronês. Perdeu a Copa de 90, filho. Fazia propaganda com o Papa, lembra? O Papa é o Lazzaroni. Velho. Então, Seleção, então, vira propaganda contra... o Papa. Você lembra? É isso, né? Vira... É o Papa? Não, eu sou o Papa, né? Você é o Lazzaroni, eu sou o Papa. Vira tudo contra imediatamente. Sim. Não tem... E no caso do Tite, houve uma piora, né? Porque no começo, no Corinthians, ele não era assim. Sim. Ele era mais coração até do que razão nas entrevistas. A ponto, às vezes, dos gritos que ele dava. Meu time não pode tomar 3 de ninguém, nem do Real Madrid. Quando ele tomou um 3 lá uma vez contra o Avaí. Só que aquilo foi entrando na mente, essa coisa do jogo posicional, zona 14,
alguém foi colocando isso na mente dele, não sei se o filho, se o Kleber, alguém, ele foi mudando ao longo do tempo, chegou naquele nível que ninguém aguentava mais das declarações dele. Ele deixou de falar muito mais com o coração e falar com a razão, com a ciência, ou sei lá o quê. E aí ele pagou por isso. No caso do Roger, ele já chegou assim. No Sul, que as pessoas estão mais acostumadas com ele, tanto no Grêmio quanto no Inter, eu acho que levava isso de uma maneira mais natural. Como aqui ninguém tem muito convívio com ele, ninguém só tinha passagem dele pelo Palmeiras, lá em 18 ainda, isso daí ele tem que ser bem orientado, porque isso vai poder impactar sim a situação dele no clube, porque queira ou não vai impactar. E lá existe, no Sul, uma outra cultura de futebol, muito específica. Lá se discute bastante jogo. Bastante jogo. Bastante bom. tática. Muito inteligente. É um outro nível de discussão. Isso. Agora, aqui, a gente sabe, reverbera mais e é um outro tipo de debate. É outro tipo de debate. Sim. Não adianta... Então, às vezes, não adianta dar um murro em ponto de faca, né? É só uma constatação. Esse linguajar veio... Ele apareceu dos cursos, né? Que você vai fazer o curso da AFA, por exemplo, você vai achar muitas dessas expressões, que são palavras, muitas que vieram da Universidade do Porto, que são levadas a ferro e fogo, né? Ou do inglês mesmo, que são traduzidas, né? Ou para a própria tecnologia do futebol. A zona 14, a zona 12, a zona 11, a zona não sei o quê, ela existe porque o campo é dividido em quadrantes, e aí você vai, para não falar lado direito da defesa, o cara fala zona não sei o quê, entendeu? Essa é uma discussão que eu sempre tive, inclusive com analistas de desempenho, gente muito boa. Eu conversava bastante com o Rafa. Lembra o Rafa, que era do Sport TV, meu companheiro lá e que foi assessor do Botafogo, que saiu, não está mais no Botafogo. Rafael Rezende. O Rafael é um dos caras mais inteligentes para falar de futebol que eu conheço. Eu aprendia muito com ele nos almoços que a gente tinha lá, eventualmente lá no Rio, na emissora. Agora, e ele, cara, eu falava pra ele, Rafa, não precisa, velho, não precisa demonstrar conhecimento, não é falar com robustez sobre qualquer tema, né? Porque o futebol, a gente precisa falar, mas isso também é muito a nossa cabeça de comunicador, né? A gente precisa falar com que as pessoas entendam. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o problema não está em quem ouve, está em quem fala, naquilo que você escreve, naquilo que você fala. Por exemplo, eu sempre peço muito cuidado com o texto. O texto não tem respiração, o texto não tem olhar, não tem o corporal, não tem entonação, né? Então, é preciso tomar cuidado com essas coisas. Agora, ele não vai recuar, tá? O Roger vai manter o jeito dele de ser e estar. Eu vou ficar surpreso se ele mudar. Você tá porque já era assim no Palmeiras. Mudou nada. Mas no Palmeiras ele foi... Ele não foi recebido com essa rejeição, né? Não. Aí, assim, a circunstância do externo pode ser que faça com que ele pense. O externo foi desequilibrante. E não tinha uma questão, do linguajar externo naquela época. desequilibrante O debate não estava ponto. colocado naquela ocasião, certo? Naquela ocasião a questão do linguajar não estava colocada para ele. Ele pegou, parece agora, né? No Palmeiras. Não, mas ele já usava esses termos lá atrás, entendeu? Usava muito? Então, mas não... Usava. Quando ele saiu do Palmeiras, o que eu ouvi é que essa era uma das questões com jogadores, vestiário, funcionários e tal, né? Funcionários não, jogadores e tal, questão de jogadores, né? E o trabalho dele, ele era muito profissional e muito professoral. E nem sempre no ambiente do futebol, o jogador aceita isso. Eu me lembro até do papo assim, não, vocês têm que ver ele no vestiário, é outra coisa, ele cobra a gente sim, porque tinha uma discussão se ele cobrava jogador ou não, tal. Exato, entendeu? Ele era, às vezes, naquela época de Palmeiras, até muito mais rigoroso com comportamento, sabe? É um cara profissional, entendeu? Então, o que a direção do São Paulo fez com ele, ao demitir o Crespo e contratar o Roger, é uma coisa brutal, é uma pressão brutal em cima de um profissional.
Mas ele também não veio sem saber, certo? Ele sabia, evidente. Mas eu ele acho sabe disso. a dimensão dessas coisas, ela nunca consegue ser... É só na hora que você veste a camisa. Mas o cara vai abrir mão do São Paulo? Não. Mas eu acho que, por exemplo, já dá para saber, já foi uma questão que vem de quem trabalha com ele, que a repercussão da entrevista dele depois do Palmeiras, para eles é completamente desproporcional. Eles estão completamente surpresos com isso. Então... Quem? O staff dele? O staff dele. Claro. E estão discutindo o que fazer. E aí tem uma coisa, para nós, acho que é uma coisa muito interessante na nossa profissão. Eu sempre falo, o trabalho do treinador cada vez mais é dia a dia em campo e comunicação. Porque não existe mais o nosso intermédio. Esse é um problema. Ou, não sei se é um problema, realidade. É uma constatação. O nosso intermédio, o nosso papel era esse. Era traduzir coisas, né? Traduzir termos, traduzir treinos, traduzir atitudes, traduzir estratégias. A gente não tem mais essa... No máximo a gente vai fazer uma pergunta numa coletiva, mas aí que tá. Eu acho que a coletiva hoje, ela mudou de função. A coletiva antes, ou a entrevista na beira do campo, ou no dia a dia do treino, conosco, era uma forma de comunicação. Hoje a forma de comunicação é a única forma do torcedor. E outra, só o técnico fala praticamente pelo clube. Sim. Então é um poder muito grande e o cara acabou de treinar o time, ganhou ou perdeu. É fogo. Ele tá lá, acabou de perder com 55 mil, faz a pergunta e tal, ele vai falar do jeito de acabou. Então, o preparo para essas pessoas falarem, ele é muito grande. O Crespo morreu pela boca. Não que ele tenha falado contra o torcedor. Para a direção, ele estava falando contra a direção e para o torcedor. Luiz Gustavo. Isso, né? Morreu pela boca. Exato. Eu lembro, a primeira vez que eu usei essa expressão, Vessone, foi quando o Carille começou a cair do Corinthians, depois de ter sido campeão brasileiro, porque ele estava falando coisas que ele não falava. Ele começou a se sentir seguro para falar coisas. Chegava lá, não, pá. E ainda tinha o nosso intermédio. Mesmo a gente, era um outro tempo, pré-pandemia. Mas ele começou, agora eu fui campeão, agora eu vou me soltar, agora eu vou... E ele começou a morrer pela boca. Agora eu tô grandão. Então essa coisa da comunicação ela tem um poder muito grande. Por isso que me estranhou bastante a fala do Dorival aquele dia, sabe? O Dorival, a gente percebe que ele está... Como é que é a fala do Dorival? Ele tenta esfriar qualquer discussão. Usa o tempo verbal dele, etc e tal. O Dorival, acho que a estratégia dele nos últimos anos para reconstruir a carreira foi não entrar em atrito com ninguém. Isso. Então aí vai. Mas você vê que ninguém pega no pé dele, né? Pega no pé dele. O verbo... qual que é o tempo verbal, né? Isso. Mas a gente percebe um pouco da irritação dele, da pressão também de não ganhar jogos, da questão do clube, que é um clube difícil. E a pressão colocada na chegada, para além do fato de demitir o cara que era líder do campeonato. Que eu faço para vocês... Nós vamos trazer o Roger porque a gente quer ganhar um campeonato. Mas quem contrata um cara, faz essa troca, ele não percebe o que vem depois? Não, às vezes não. Às vezes não. Mas o Arnaldo me fez lembrar, sabe de quem? De César Sampaio, porque quando eu falei que ele veio sabendo, aí o Arnaldo ponderou, mas quando você veste aquela roupa do... É ali que você vai ali que você vai sentir. E eu lembrei de César Sampaio porque ele fala... no final eu fiz bobagem, eu não devia ter ido pro Corinthians. Porque ele achava que ia ser mais fácil. Era o último final de carreira. Jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo. Mas no Palmeiras, sobretudo. E depois, quando ele para, ele fala, eu acho que eu vacilei. Eu achei que era mais fácil. Eu achei que era mais tranquilo. E não foi. Essa questão da nomenclatura que mudou no futebol, ela vem depois de 2014, né? Porque o treinador brasileiro foi enxotado. Sim. E aí os caras começaram a estudar, fazer curso, não sei o quê, e começaram para mostrar conhecimento, que estudam, que estão ligados no que está acontecendo no mundo, eles começam a replicar esses termos. Eu não sei se eu vejo pouco, acho que até vejo bastante. Você não vê ninguém falando isso. O Abel não fala Zona 14, o Leonardo Jardim não fala Zona 14. O Renato é o... Jorge Jesus não fala. Não, tô falando dos estrangeiros. O Jorge Jesus não fala, o Zubeldia fala, o Crespo não fala.
O Anselmi não falava. Mas não faz sentido isso que o Marcelo estava falando. Faz sentido. É uma tentativa de demonstração que o técnico brasileiro O também Guardiola não fala. Você já viu o Guardiola falando? Não, porque aqui o terceiro Não, terço, às vezes 14, fala, às vezes fala uma expressão ou outra, mas não é desse pautado jeito. nisso. Mas não é desse jeito. Mas não é é essa porque overdose eles dessas também foram muito massacrados. Eu sei, mas o que eu tô falando assim... Massacrado não com razão, porque a palavra é muito forte, mas eles foram severamente criticados. Com razão, né? Porque existia um abismo entre os treinadores brasileiros e a mudança que estava vindo em curso. Mas o ponto Né? dele é bom porque mostra que é o seguinte: vocês estão tratando a gente como lixo, você vai ver como que eu entendo de futebol. E aí o cara vem... Despeja um monte de Despeja coisa. desse monte de coisa. Que eu falo que os caras que tomaram o emprego dessa turma não falam assim. Precisam falar. O Jorge Jesus falou Zona 14 alguma vez na vida? Ou gatilho, Eu não sei estava quê. pensando, para mim, nós temos um técnico brasileiro, que ainda não foi completamente Abduzido. abduzido. E, que é o jovem e que acabou de sair do Flamengo, Felipe Luiz. Mesmo ele, que não utiliza tanto essas palavras ou expressões, não utiliza, é um outro jeito de comunicação, ele também morreu pela boca. Sim, Aquela questão do Vinícius Júnior. sim, por outras questões, exato. Você vê o poder disso? Ele foi falar sobre uma questão nevrálgica naquele momento e ainda mais para o torcedor do Flamengo pela figura. cara, Aí ele foi simplesmente... Eu vou responder a pergunta. Tinha contexto, ele estava fora do país. A pergunta era para um estrangeiro. Cara, aquilo se voltou Muito. muito contra Lutou ele. com O Lucha caiu no Palmeiras na última passagem por causa da coletiva dele, quando ele tudo isso, fala claro contra o que Coritiba. tudo isso sempre tem o... Desculpa, basta, só para completar. Tudo isso que ele está falando tem, claro, alinhamentos na Coca-Cola, que é perder o jogo. Claro. Cai ali. Ah, não, Claro, isso aí... Gente, o Roger estaria sendo exaltado e Pelas os seus vezes, exatamente, memes exatamente. seriam... Não era... Vi um meme que vocês mandaram no grupo, como é que é Roger... Como é que é a escola do Roger, não é isso? O Dorival falando bom dia, Não, antes. Antes do não, clássico. é isso, Lembra? falando- Tem um meme que tem o carimbo dele no São Paulo. É isso. Né? A escola do professor Roger, uma coisa assim, cara. Então, é óbvio que o futebol, ele Agora- pega nessa questão. Vamos supor que chegasse o São Paulo tinha perdido o Palmeiras por 1-0. O Roger chegou na coletiva e só falou como o Renato Gaúcho. Perdemos, jogamos mal. O time parecia que tinha comido uma feijoada. Os caras só jogam meio Não sei o tempo. quê, realmente, não sei o quê. Se ele tivesse falado isso, de qualquer maneira... Ele ia tomar pau de outro jeito. É aí que eu ia chegar. Por causa das questões do time. Sim, Pelo menos por enquanto. Sem dúvida. Não é isso? É que ficou muito focado nessa questão acho que das sim. palavras, mas sobre o desempenho do time, né, Arnaldo? Acho que você falou isso no próprio sábado ainda. Era a coletiva, ela piorou a situação dele, que já era ruim por conta do jogo, né? Não vou falar nem dos jogos, do jogo especificamente. Palmeiras em casa, 50 mil pessoas. Pois é, né, de como foi o jogo e como o time foi muito pior do que vinha sendo, né? E aí acho que tem as duas coisas agora para ele trabalhar, né? E assim, né, não tem os ilustres que idealizaram essa troca, eles não têm outra alternativa. Não dá, a gente que convive, e acho que o termômetro do torcedor, ele é importante. Sim. Mais do que aqui, Na rua. na rua, né? E estão aqui, ó, troca. Lá embaixo hoje, chegamos, troca. Trocar como, por quem, agora, quando tiver 18 jogos na sequência. não deve ter nem assinado o contrato. São Paulo direito. não tem um treinador, está tentando dar esse passo há muito tempo lá de promover o Barcelos do Sub-20 para ser um treinador de uma equipe fixa para alguma eventualidade. São Paulo não tem. Se o Rui Costa e o Rafinha não tivessem já convocado, convidado, convencido o São Roger, Paulo não tem um Cebola, né? não tem. Ia dirigir o Milton Cruz. Nossa. Milton Mamãe Cruz. Jesus. Milton, eu não sou o Nilson César. Eu gosto Isso. muito do Nilson César, tá bom? Então, não tem plano B até a Copa do Mundo. Então tá aí, né, galera? A Roger já tá muito
pressionado no São Paulo, né, cara? E aí, vocês acham que ele vai resistir? Não vai? Cara, eu acho bem difícil. A coletiva também não pegou bem. Então, eu acho que vai ser bem difícil a situação aí, cara. E é como o Arnaldo falou, a gente vai ter que jogar quase um turno só com o Roger, porque não tem outro treinador pra trazer. Então foi um erro, eu falei aqui, a gente comentou sobre isso no React, foi um erro muito grande da diretoria do São Paulo. Muito grande mesmo ter tirado o Crespo, cara. Foi um erro bizarro. Aí depois veio o Rafinha dizer que confia no trabalho. Pô, se o Roger perder mais 2 jogos, gente, vão demitir o Roger. Então, comenta aí a opinião de vocês sobre a situação do Roger. Você já demitia ou não demitia? Né? Você acha que foi um erro da diretoria ou não? É só pensamento meu? Comenta aí a opinião de vocês, mas não esquece de se inscrever. Vê aí se você se inscreveu aí. Se inscreveu? Já deu like? Tamo junto então. Então não esquece pra Band Esporte, link aqui na descrição. Valeu? É nóis!